Bom dia a todos, esse é o canal Paz e Bem. Nós estamos no Caminhos do Espiritismo. E no dia de hoje nós vamos conversar com Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência Social. Nós vamos falar sobre o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que é intitulado A Perfeição Moral. Então hoje nós vamos passar sobre alguns temas que Kardec, no seu método, sistematizou, que é virtudes e vícios, paixões, egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Primeiramente, vou dando bom dia para o Gabas e já vou desejando o seguinte, Gabas, depois do bom dia a gente já pode engatar dizendo o seguinte, qual é a mais meritória das virtudes? Vamos lá, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, Carla, de novo, né, assim como da outra vez, eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse bate-papo, né, porque isso aqui nada mais é do que gente comum, como todos os outros, imperfeitos, tentando aí se agarrar em conhecimento e aplicação do conhecimento para dar uma melhoradinha, para não passar essa existência sem melhorar nada, né? Então, despretensiosamente, isso é uma conversa, é um bate-papo, é um canal onde a gente conversa sobre a doutrina e principalmente sobre a aplicação dessa doutrina na nossa vida, na vida real, na tão dura vida real que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Como é que você reconhece como é que é a maior das virtudes? É isso? Como é que a gente reconhece a maior das virtudes? A maior das virtudes, para mim, é aquela que exige mais esforço, aquela que você demonstra uma vontade de se superar, de deixar para trás a ligação material, porque o vício, né? A virtude é a superação do vício, a superação das más tendências, que todas elas estão ligadas à matéria. Se a gente tivesse a compreensão e a aplicação da compreensão de que a matéria ela é temporária, ela é efêmera, e o que vale é a vida espiritual, estaria tudo resolvido. O problema é que a própria matéria, pela sua força, ela nos prende. Ela nos prende ao nosso início. Nós temos que lembrar aqui que a gente vem de um processo evolutivo, vindo desde o mineral, o vegetal, o animal, a individualização do espírito, e aí a evolução. E isso é muito forte na nossa existência. Isso prende a gente ao instinto, não à razão. E aí, para sair do instinto, a gente precisa fazer um esforço grande. Então, a maior das virtudes é esse esforço, é essa vontade de superar o instinto e ir para a razão e ir para o espiritual, deixando para trás o material. Legal, aqui eles falam de arrastamento do mal, né? Mas aí eles complementam exatamente essa sua fala, Gabs, que eles vão dizendo o seguinte: nos mundos mais adiantados que o vosso, a regra é fazer o bem, é estar nessa sintonia. A exceção é o que acontece hoje em dia aqui, porque a gente sabe, né? Planeta de expiação e provas, ainda estamos caminhando no mal. Então, quando a gente fala em virtudes e vícios, daí a gente pode dizer o seguinte, que o homem, ele está cheio de qualidades lá, mas realmente, como você falou, o apego às questões materiais ainda é um grande problema, né? Agora, tem pessoas, será que estão mais nessa sintonia do bem do que outras, né? Como é que a gente conversa sobre essa questão de virtudes e vícios sem repetir os chavões que a gente vê por aí, Gabas? Como é que a gente conversa sobre desinteresse, caridade? Como é que a gente conduz isso? Carla, no geral, nós, habitantes do planeta, estamos aí numa mesma etapa evolutiva, né? A Terra é um planeta de provas e expiações. Agora, a gente não conseguiria aprender, a gente não conseguiria evoluir se não tivesse referenciais positivos, se não tivesse gente, espíritos encarnados aqui, que estão numa outra fase de evolução. E em alguma medida, muito mais evoluídos que a gente, é o que a gente chama de os missionários, que são muito poucos, mas mesmo na nossa faixa, existem espíritos que já conseguiram superar alguns desses vícios, algumas dessas paixões, muito dessa ligação com a matéria.
Então, isso vai nos arrastando também, assim como nos arrasta para o mal, entre aspas, ou para o vício, para a estagnação, a matéria, o espírito, o conhecimento das vidas sucessivas, da misericórdia divina, que nos permite várias encarnações para a gente acumular o aprendizado, essa ligação com a visão futura das coisas, com a visão perene das coisas, é que nos arrasta também para o bem. Então tem espíritos que, tem gente aqui encarnada entre nós, que pratica o bem de forma desinteressada, não visa nem a recompensa aqui, nem a recompensa futura, ao mesmo tempo que tem espíritos que são calculistas, né? Tem gente entre nós que é calculista, fala, bom, eu vou fazer o bem porque eu vou ter a retribuição, né? Seja aqui, seja na outra vida, mas eu vou ter uma retribuição, então eu vou fazer o bem. É claro que isso não é o ideal. É um avanço? É, mas não é o ideal. O ideal é a prática da caridade desinteressada, o bem pelo bem, o bem pela satisfação de ter o outro tendo as mesmas condições, a mesma felicidade que você está vivendo. Então, isso é um exercício diário, é uma busca contínua que a gente precisa exercitar a cada dia, né? E o que nos ajuda? O conhecimento da doutrina, os ensinamentos que a doutrina nos dá, especialmente da nossa pequenez. Pequenez espiritual, pequenez física e pequenez do ponto de vista do tempo, temporal. Porque a gente fica assim, nossa, eu já estou com 50 anos, daqui a pouco eu vou fazer 80, daqui a pouco eu morro. Isso é nada. A nossa existência é infinita, ela é longa, nós estamos começando a engatinhar. Com essa visão, a gente deveria aplicar melhor o conhecimento da doutrina e, claro, se desapegar das coisas materiais e nos apegar às coisas espirituais. Então, nós não temos aí uma homogeneidade na Terra. Nós somos heterogêneos e a gente vai aprendendo com os bons exemplos daqueles que estão convivendo conosco. Aliás, essa é uma responsabilidade também. Quem já se adiantou, quem já desprendeu, precisa ajudar as pessoas que ainda não o fizeram para também conseguir esse desprendimento em alguns aspectos. Ninguém é totalmente perfeito. Você vai evoluindo em aspectos pontuais. Imagino e penso que seja dessa maneira. Não dá para você subir degraus de uma vez só. Você vai subindo um a um, você elege aqui um tema, você melhora de um lado, você vai evoluindo de outro, e assim você vai somando experiências positivas. Ô, Gabas, mas tem aquelas pessoas que querem assim, né? Às vezes até a gente quer falar assim, mas quando eu ficar bem rico, eu quero ficar bem rico para fazer o bem, né? Então tá esperando, né? Olha, se eu ficar bem rico, eu vou ajudar todo mundo. O que tá mesmo, será um pouquinho por trás disso? Será que é uma questão aí de egoísmo, que é o nosso próximo, nós vamos falar disso, né? Porque tem muito, e Kardec também perguntou isso aos espíritos, olha, e aquela pessoa que só quer fazer o bem quando ficar rica, né? Eles falam, é interesse também, né, que está por trás disso. Agora, vamos falar um pouquinho também da questão dos vícios, né, das chagas da sociedade, né? Muitas vezes nós temos que expor, e ainda mais no momento político que nós estamos vivendo, nós temos que expor, muitas vezes, as questões que não são humanitárias, que não estão coerentes com valores humanos de bem, de prática de bem mesmo, mas não aquele bem que se propala hoje por aí. Mas o Kardec, ele vai dizer o seguinte, aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe, ele é culpado disso? Então, como é que a gente conversa sobre isso? Porque tem um limite para a gente fazer isso, né? Então, depende qual é o motivo, né, Carla? Primeiro a grande chaga, o mal dos males, né, reside no egoísmo, né? Esse é o grande risco que a gente vê no direcionamento das relações na sociedade. Nós falamos na outra oportunidade que os governantes, os líderes políticos, aqueles que têm o poder político no país, eles têm a oportunidade e a responsabilidade de conduzir as relações na sociedade, de mediar, inclusive, essas relações, que é o papel do Estado.
Quando o Estado incentiva, quando o Estado propaga uma ideia do individualismo, né, uma ideia que não pensa no coletivo, é anticoletivismo, nós estamos vivendo um risco enorme, porque esse egoísmo é que causa mais egoísmo, é que causa mais discordância entre a sociedade, mais competição e mais exclusão social. Aí quem tem mais quer acumular mais, e isso exclui muita gente do mínimo, do básico, do necessário para a vida. Então, esse risco da individualização, da exacerbação, do egoísmo, ele é muito sério. Ele já deu errado em várias sociedades, inclusive em vários momentos da humanidade. Nós temos que lembrar que o governador do nosso planeta, que é Jesus, já fez várias intervenções para que esse pensamento da sociedade, essa vontade da sociedade, se volte para o coletivo, para a solução de problemas de uma maneira geral. Não adianta você resolver o seu problema simplesmente. Você resolver o problema do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Meu núcleo familiar está resolvido. Nós não somos isso, né? Não funciona dessa maneira. E aí, quando o governante, quando o responsável, a liderança política de um país, ou de um estado, ou de uma cidade, ela conduz a política para esse isolamento, para esse egoísmo, nós vivemos um risco enorme. É o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Você desconsidera as causas sociais. Você desconsidera a responsabilidade de uma sociedade em relação às drogas. E aí você trata o usuário de droga, ao invés de tratá-lo como um dependente químico, um doente que precisa de cuidado, você trata com um caso de polícia. Né? Nós vimos aí recentemente uma cena triste, né, da gente chorar muito. É a mãe ver o filho ser morto por um segurança de um supermercado. Como é que a gente pode viver numa sociedade como essa? Então, impossível, impossível. Por quê? Mais ainda do que essa questão de perguntar como é que a gente pode viver numa sociedade como essa, é assim... Você falou, quando a gente olha para o nosso núcleo e vê que tudo está bem, está razoável, está caminhando, mas você sai e dá alguns passos e percebe que a cada esquina você tem uma criança, ou tem um jovem, ou tem um idoso, alguém pedindo por comida, não dá para entender como as paixões humanas, que são esse nosso próximo tema aqui em Kardec, levam o homem a isso. Porque lá no Livro dos Espíritos, inclusive, eles vão dizer que a paixão nem sempre é má, né? Mas depende do exercício que você faz dela. Então, eu queria que você comentasse, à luz desse raciocínio que você vem desenvolvendo, e no contexto de Kardec, um pouquinho sobre as paixões que a gente vive no mundo de hoje e que acabam trazendo consequências como essa na sociedade. A paixão, Carla, ela, conceitualmente, ela não é ruim. Ela é uma força motriz na sociedade e ela move um sentimento, uma vontade. O que é ruim? É quando a paixão domina o resto dos sentimentos. Você perde o controle da paixão. Até no próprio Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta, né? E os espíritos respondem que é como um animal, um cavalo sem controle. Ele toma as rédeas e ele passa a controlar a situação. Aí você perdeu todo o sentido de utilizar essa força motriz para o bem. Então, uma paixão pelo esporte, uma paixão pelo conhecimento, uma paixão pelas descobertas, pela sua família, isso é bom. Isso é uma força que move para o progresso. Agora, o que não pode é ela dominar, né? No que nós estamos vendo hoje é que a paixão na sociedade está vinculada ao egoísmo. Ela se soma ao egoísmo e ela torna-se uma força motriz para a exclusão, para o individualismo. Né? E aí dá no que dá. Você vê uma sociedade totalmente fragmentada, famílias fragmentadas, cidades fragmentadas. É esse horror do salve-se quem puder, né? Mas a gente sabe que essa batalha entre
as duas, né, os dois interesses, né, as duas questões que existem no mundo, a gente denomina de bem e mal, mas também não precisamos ir tão entre bem e mal, né, porque Nietzsche mesmo não acreditava nessa questão de bem e mal filosófico. É o maniqueísmo que não precisa ser. Não precisamos ficar nessa questão, mas assim, a gente sabe que essa batalha não é só do lado de cá, né? Que os mundos são solidários. Então, no invisível, ou seja, do lado de lá, nós também temos essa questão de metade para cada lado, o pessoal dividido mesmo, né? Os espíritos divididos, e que nós estamos passando por um período de transição, onde você disse, o egoísmo é a chaga por conta de toda essa materialidade que nós ainda vivemos, né? Agora, neste egoísmo, a gente está vendo questões aí de ambição, questões de inveja, de ódio, de ciúme, de disputa por poder, de cupidez, deixando de lado aqueles que precisam minimamente de amparo. E a gente sabe que o egoísmo é a fonte dos vícios, porque ele não permite o exercício da caridade e das virtudes. Então, vamos falar, com base nesse longo enunciado, que eu me desculpo, inclusive, um pouquinho sobre os caracteres do homem de bem, que são definidos por Santo Agostinho aqui, mas sem essa apologia moralista que hoje se faz. Sem falar do tal do cidadão de bem, né? Que no Facebook é o cidadão de bem, aí ele propaga pornografia infantil, ele é estuprador, ele bate na mulher, ele mata a gente na rua, enfim... Vamos separar as coisas. O caractere do homem de bem que está no Livro dos Espíritos é o que expressa o esforço que a gente faz, que os homens, que as mulheres, que o ser humano faz para o seu aperfeiçoamento moral. É quanto de energia a gente coloca, não só para o conhecimento, mas para a aplicação do conhecimento e para a gente se livrar do apego à matéria, ao físico. Na mesma questão, ele fala, tanto mais será adiantado o homem, quanto mais conhecimento ele tiver antecipadamente da vida futura. O que quer dizer isso? O que é conhecimento antecipado da vida futura? É você perceber que a vida futura é a que conta, é a verdadeira vida, a vida espiritual. Nós somos seres aqui, essa nossa passagem pela Terra é uma das muitas que nós vamos ter, né? A batalha mesmo é a gente com a gente mesmo. E como você colocou bem, não vamos aqui ser maniqueísta, né? O bem e o mal, mas quem trabalha para o progresso da humanidade, quem trabalha para o retrocesso, porque se compraz do retrocesso, e aí nós estamos falando do plano espiritual, eu fico imaginando, Carla, nos dias de hoje, como que é o plano espiritual, como que está o plano espiritual? Ele deve estar fervendo. Deve estar uma batalha enorme lá de espíritos de luz tentando nos isolar dos maus pensamentos, do ódio que está pairando, especialmente a nossa sociedade, da raiva, das misérias humanas, tentando nos conectar com atitudes positivas, com pensamentos, com vontades e com atitudes positivas. Então, essa guerra ela sempre vai existir, ainda quando nós estamos num plano, num planeta, num estágio de provas e expiações. Estamos em transição, né? Estamos em plena transição, que vai demorar, não é a transição em 2, 3 meses ou anos, eu acho que demora séculos essa transição, mas ela vai se dar, na medida em que a gente incorporar no dia a dia, na vivência, na prática diária, na convivência com as pessoas, os preceitos e os ensinamentos de Cristo, né? Fazer ao próximo o que você queria que fizesse para você mesmo, está tudo resolvido. O problema é chegar lá, né? O apego ao material, o apego às questões da Terra, nos impede de viver e de enxergar as questões reais, que é a vida futura, que é a vida real, que é a vida do Espírito. Legal, mas eles dão um caminho, nós estamos chegando aqui já ao final, né, no último tema que a gente vai abordar, eles dão um caminho que para quem é estudante, aspirante à psicologia, à psicanálise, como eu, é um prato cheio. Eles vão dizer sobre o conhecimento de si mesmo, né, e o conhecimento, não o conhecimento só deste corpo, de como eu funciono, né, mas o conhecimento além, que você está dizendo aí de vida espiritual,
uma coisa mais ampla. Então, como é que é isso, Gabas? Como é que a gente vai por esse caminho aí do autoconhecimento? Porque hoje parece que a sociedade ainda tem uma grande parcela que está adormecida numa infância eterna, né? Então, as pessoas acham que é normal você fazer arminha com a mão, e que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer. E não, nós sabemos que não é isso, né? Nós não vamos fazer nenhum tipo de proselitismo aqui, mas, assim, o conhecimento de si mesmo pode nos levar a esse homem verdadeiramente de bem, entre aspas, né? Mas esse homem que está em sintonia com as leis divinas que nós viemos estudando aqui ao longo dos programas, conforme a codificação de Allan Kardec. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui desse último tópico para a gente. O Carla, é um pouco daquilo que eu estava falando, do você com você mesmo, né? Você se fazer perguntas, né? Essa questão do Livro dos Espíritos, inclusive, ela é muito enfática nisso. Pergunta objetiva, é sim e não, não tem subterfúgio. Porque nós somos pródigos em arrumar desculpa para as nossas falhas. A gente, se eu sou egoísta, fala, não, eu estou sendo previdente. Eu sou avarento, não, eu estou cuidando do futuro dos meus filhos. Bobagem. É avarento mesmo. Então, essas perguntas a gente tem que se fazer. Agora, essa identidade com o sentimento, com a vontade, é que chama atenção. E vamos trazer de novo para o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Essa quantidade de ódio, essa quantidade de preconceito, de tratamento desumano para com as causas sociais, ela encontrou eco na sociedade. Então, será que o povo, de uma maneira geral, né, claro que a grande maioria, na minha avaliação, foi enganada. Eu não acho que a grande maioria do povo brasileiro é fascista, eu não acho que a grande maioria do povo brasileiro concorda com a perseguição aos negros, aos homossexuais, aos índios, as pessoas que são pessoas como nós. Então, essa visão preconceituosa de ataque, de raiva, de ódio, ela não encontra eco na grande maioria das pessoas, mas ela encontra numa grande parcela. Então, esse eco é que fez com que nós chegássemos à situação que nós estamos hoje. Como que você se conhece? É fazendo essas perguntas diariamente. Tudo que eu fiz hoje foi de acordo com a vontade de melhorar. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se faça essa pergunta, como que você reagiria se isso fosse praticado em relação a outra pessoa? Aquilo que você se perguntou... Você, né, Gabas? Claro, você transporta para o outro. Pisar no calo da pessoa. Tá bom, e se pisarem no meu? Vai doer? Como é que a gente gosta muito de ver a dificuldade e a falha do outro, né? Mas para ver o nosso, é uma dificuldade enorme. Então, aquilo que a gente estava falando, voltemos ao início. Somos todos, né, estamos tateando, estamos caminhando, engatinhando, a gente erra muito, a gente tenta acertar. Então, o fato é o seguinte, nós precisamos parar e fazer aquela grande pergunta. Dom Covim, Oncotô e Poncovô. Né? Se a gente não fizer essa pergunta, nós vamos ficar grudado, como diz o mineiro, garrado na matéria. Garrado na matéria é um impedimento para o adiantamento do espírito. E você sabe que eu brinquei da psicologia, da psicanálise, né? Brinquei não, na verdade é muito interessante esse conhecimento de si mesmo nesse aspecto. Porque, por exemplo, o Mauro Lopes, né, que é o idealizador desse canal, Mais e Bem, a Silvia, que é a companheira dele, ela é lacaniana. Então, vez ou outra, ela traz uns vídeos sobre Lacan, e eu vou lá ver, claro, né? E aí a pessoa começa a falar, né, ela, com toda a autoridade dela de profissional, começa a falar umas coisas e vai ecoando dentro da gente, porque a gente acha que está resolvida aquela situação, né? Mas aí, quando você ouve o profissional falar, você fala, opa, tem coisa aqui para eu olhar, tem conteúdo. E esse conhecimento aqui é o que você disse, que permite a gente praticar a liderança. Quando o outro passa numa universidade pública e a gente não passa, tendo uma condição de vida que sempre foi melhor do que aquele que entrou, e a gente não tentar falar, mas ele não merece, mas isso, naquilo, o outro passa e conseguiu um emprego melhor.
né? Vamos olhar para o que a gente fez, porque tem grande parcela da sociedade aí se sentiu muito... Ofendida, muito né? ofendida com essa inclusão dos mais pobres, né? Que estavam lá batalhando, fazia tempo, e que foi dada a oportunidade. Deu a oportunidade, tem pessoas que voam, né, Gabas? Claro, Não claro. ficam esperando, né? É. Enquanto tem outras que tiveram a vida inteira e não se favoreceram disso. Então, eu vou pedir para você ir para as suas considerações finais, nós já estamos quase aqui encerrando o programa, e para a gente poder terminar esse bloco aqui. Não, de novo, agradecer essa participação, Carla, e dizer que essa busca do conhecimento, essa busca da informação, que pode virar conhecimento, que pode virar transformação, é o que nos diferencia. Né? E não é diferencia do ponto de vista, aquele é ruim, eu sou bom. Não, não é isso. Nós somos tudo espírito imperfeito. Nós estamos tudo tateando, todos nós estamos tateando. Raríssimas exceções, aqueles que são missionários, que não é o nosso caso, certamente. Né? Mas essa busca pelo conhecimento, ela deve passar necessariamente, não é só pela indulgência com a nossa imperfeição. É muito legal você falar, eu sei que eu sou imperfeito, então eu vou ter indulgência, vou ser indulgente comigo. É ser com o outro também. Eu não estou dizendo que nós temos que tolerar o ataque, tolerar o ódio, não é isso. Tolerar as imperfeições das pessoas. Nós temos que combater a desigualdade, nós temos que combater a injustiça. Quando você se cala perante uma injustiça, né, você está sendo conivente, você está sendo... Então não é isso, não é se calar. Mas é ser indulgente, é ser tolerante com as imperfeições, porque se nós vivemos num mundo de imperfeição, né, não é fácil você encontrar gente perfeita, ou gente que tenha uma compreensão muito melhor do que a nossa. Então, essa refrega do dia a dia é que nos faz caminhar, que nos faz buscar o caminho da evolução e da perfeição. Um dia a gente vai chegar lá, mas por hora continuemos tateando. Obrigada. Então, você que esteve conosco, esse é o canal Paz e Bem, Caminhos do Espiritismo. Nós vamos encerrando pedindo que nos liguemos a Deus, que essa semana seja de muita paz, muita luz e reconforto, e que nós consigamos atingir um pouquinho mais esse conhecimento individual, esse conhecimento de nós mesmos, mediante essa sintonia divina que sempre estamos amparados. Se você gostou do vídeo, curta, dê um like. E nós o Mauro está fazendo uma campanha solidária para quem puder ajudar, para questões do custo do canal, que eu não saberia explicar. Então, um beijo, Gabas, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Carla. Beijo para vocês.